Fala galera da 3000, a aula de hoje é sobre anomalias cromossômicas e mutações. Bom, moçada, primeiramente, a mutação. A mutação ela é uma alteração na informação genética, um simples erro, uma simples troca de base nitrogenada faz com que a gente tenha uma mutação. Um exemplo é a anemia falciforme. O original, o DNA original seria uma combinação CTC, onde formaria um RNA GAG que carregaria um glutamato para formar a nossa célula perfeita. Infelizmente, em algum momento aí da história, aconteceu uma mutação onde a combinação foi alterada. CAC. Perceba que trocou apenas a base A, trocou apenas o T pelo A. Ao fazer isso, eu fiz um RNA diferente que carregou um aminoácido diferente, formando a hemácia desse jeitinho, que é a anemia falciforme. A mutação, moçada, ela pode ser de dois tipos, a somática ou a germinativa. A somática é aquela que vai atingir as células somáticas do seu corpo, ou seja, não vai atingir as células reprodutivas. Essa mutação só você terá. Você não vai passar essa mutação para as próximas gerações. Se é uma mutação somática, apenas você vai ter. Para a biologia, a nível de evolução, as mutações somáticas não contam, uma vez que não pode ser passada de geração em geração. Interessa apenas as mutações germinativas, que é quando a mutação atinge também as células que formam os gametas. Ou seja, essas células, essa mutação ela vai ser passada de geração em geração, ela vai ser passada para a geração seguinte. Os tipos de mutações cromossômicas estruturais, ou seja, pode ser que aconteça um erro no formato do seu cromossomo. Em vez de ser uma troca de gene, uma troca de alelinho assim simples, vai ser simplesmente uma troca de pedacinhos de cromossomos. E isso também vai ocasionar alguns erros. Por exemplo, a delação é a mais comum e a que mais é cobrada em provas. Tá? O que é a delação? A delação, moçada, é quando em um determinado momento eu perco um pedacinho do meu cromossomo. Quebrei um pedaço. Por exemplo, nesse cromossomo original aqui, ó, eu tenho o segmento A, B, C, D. Perceba que após a deleção, o pedaço D desapareceu. Tudo bem? Isso é deleção. Duplicação. Duplicação é quando eu duplico trechos do meu cromossomo. Eu dobro ele. Por exemplo, segmento ABC, quando sofre a duplicação, forma o segmento A, B, C, BC de novo, certo? Isso também é um erro, moçada. Todas essas alterações que estão aqui, eu vou sempre acabar desenvolvendo algum tipo de síndrome, alguma característica que infelizmente provavelmente não vai ser boa e não terá cura, tá? Inversão. Inversão é quando eu inverto a posição dos pedaços. Está no mesmo cromossomozinho ainda, só que eu só inverti. Em vez de ser A, B, C, D, passou a ser A, D, C, B, por exemplo. Eu inverti a posição. E isso também dificulta a hora de produzir determinadas proteínas. E a translocação recíproca. Aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque o que é isso, moçada? A translocação é quando eu pego dois cromossomos e troco pedacinhos entre eles. Mas, professor, isso aí não é lá o crossing over? Você não disse tantas vezes que o crossing over é algo bom, é algo que tem que acontecer? Molecada, o crossing over vai ser troca de pedaços entre cromossomos homólogos, entre cromossomos que carregam os mesmos genes. Podem carregar alelos diferentes, mas carregam os mesmos genes. Exemplo, esse cromossomo aqui carrega gene cor do olho, esse daqui também. Certo? Então, molecada, ó, esse daqui carrega gene cor do olho, esse daqui também. Os alelos podem ser diferentes, pode ser um alelo verde e outro alelo preto, mas não importa, os genes são os mesmos, cor de olho. Tudo bem até aí? Então, aqui na translocação, eu pego cromossomos que não tem nada a ver um com o outro. É como se eu pegasse um cromossomo que seja o meu mindinho e fizesse troca de pedaço com o meu dedão. Percebo que eles são de formatos diferentes, logo vão carregar genes diferentes e aí vai fazer um samba do crioulo doido lá na hora de formar proteínas, tudo bem? Mutações numéricas. Isso daqui é o que mais vem sendo cobrado em provas quando se fala de anomalias cromossômicas, certo? Quais são os tipos de mutações numéricas?
podem ser da categoria euploidia ou aneuploidia. As euploidias é quando o indivíduo vai apresentar um lote cromossômico inteiro a mais ou inteiro a menos. Ou seja, em vez do cidadão ser 2 Ns, diploide, ele passa a ser triploide, tetraploide, octaploide, como é o caso do morango. O morango é uma planta que naturalmente já é 8 Ns, por exemplo. E aí, moçada, em vegetais isso é super comum. O problema é que em seres humanos isso não vai acontecer. Não tem como, tá? Porque nós vamos ver o seguinte, que nas aneuploidia é quando você tem um cromossomozinho a mais ou um cromossomozinho a menos. Apenas um a mais ou um a menos. E vai ocasionar síndromes severas. Imagina se você tivesse um lote inteiro. Imagine você, em vez de ter 46 cromossomos, ter 69, ter 92. Cara, não tem como. Na espécie humana, não tem como. Em plantas, ser octaploide, normal, tranquilo. Em humanos, não dá. Em humanos, o que mais acontece é esse lance de ter um cromossomozinho a mais ou um cromossomozinho a menos. Se você tiver um cromossomozinho a mais, eu vou chamar de trissomia. Se você tiver um cromossomozinho a menos, eu chamo de monossomia, certo? Aqui eu tenho um cariótipo de uma pessoa normal. Percebam que vão apresentar 2 cromossomos tipo 1, 2 tipo 2, 2 tipo 3, 2 tipo 4, blá, 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 até chegar ao cromossomo de número 23. Perceba que no cromossomo de número 23 é o cromossomo sexual, que é o cromossomo X e Y. Nesse caso aqui, esse cariótipo pertence a um homem, pois ele tem o cromossomo X e tem o cromossomo Y. Opa, vamos lá. Primeira síndrome numérica da aneuploidia em humanos, a síndrome de Down, sabe? A síndrome de Down, infelizmente, ela não tem cura. Nenhuma dessas síndromes que a gente vai falar daqui para frente haverá cura. Por que não haverá? Porque é como se tem um cromossomozinho a mais ou a menos em todas as suas células. E isso não tem como tirar, não tem como chegar lá e falar assim, infelizmente não tem. Eu chegar assim e pensar, tirar todos os cromossomos que estão sobrando. Putz, infelizmente não dá, molecada. Como que eu vou ler a síndrome de Down? Isso daqui é importante a nível de prova, tá, gente? Como que eu vou entender? Porque na prova ele vai botar uma sequência dessa e aí às vezes você pode ter uma dificuldade na hora da leitura em compreender. A síndrome de Down ela é chamada de trissomia do 21. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa pessoa, a pessoa que tem Down, ele vai ter 3 cromossomos do tipo 21. Olha aqui no cariótipo, segue a setinha aí, molecada. Ó, perceba que o cromossomo tipo 21 tem 3 cópias. Tem uma cópia, 2 cópias, 3 cópias. Por isso que é chamado de trissomia do 21. Na hora de escrever o cariótipo, você pode representar da seguinte forma. 47, que seriam 47 cromossomos, totalizando total 47. O normal é ter 46. 47, vírgula, XX ou XY, dependendo se for um homem ou uma mulher, e vírgula 21. Esse 21 aqui está sinalizando ao leitor que o cromossomo que está sobrando é o cromossomo de número 21. Tudo bem? Quais são as características de uma pessoa com a síndrome de Down? A síndrome de Down, moçada, ela vai ocasionar um retardo mental de leve a moderado, dependendo, moçada, do quanto esse cromossomo 21 extra está ativo. Quanto mais ele estiver ativo, mais severo vai ser a síndrome. A síndrome de Down ela tem níveis. Pessoas que têm uma síndrome de Down mais levezinha é porque o cromossomo 21 extra quase não está ativo, certo? Insuficiência imunológica, as pessoas que têm Down, elas têm uma certa facilidade a pegar aí alguma gripezinha, por exemplo. Apenas uma linha na palma da mão. Isso daqui é algo interessante. Normalmente, moçada, a gente tem 3 linhas na palma da mão, certo? O cara que é Down, ele só vai ter uma linha na palma da mão, certo? Em alguns casos, algumas pessoas com Down, essa falange aqui, mediana, não terá. Ele só vai ter 2 falanges, só a de baixo e a da pontinha, certo? Os olhinhos puxados, bem característicos da síndrome. A língua do Down é bem mais grossa, o que dificulta a fala. Por isso que às vezes o Down ele é incompreendido. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o que uma pessoa portadora de Down está falando. E as orelhinhas são mais baixinhas, né? São mais aqui para baixo. Bem característico também da síndrome, tá?
Próxima síndrome. Próxima síndrome chama-se síndrome de Klinefelter. Na síndrome de Klinefelter, o cariótipo da pessoa vai ser 47 cromossomos. Opa, 47 significa que tem um a mais. E aí, vírgula, XXY. XXY. Cara, eu estou sinalizando que o cromossomo que está sobrando é o cromossomo X. Uma vez que o normal é ser XX ou XY. Certo? Bom, fisicamente são homens. Vai ter o aparelho genitário masculino, tudo bem? Só que por conta desse cromossomo X a mais, ele vai ter algumas características que são meio femininas. Por exemplo, ginecomastia. A ginecomastia, moçada, é esse padrão de musculatura peitoral que é mais arredondado, algo mais típico do padrão muscular feminino. O retardo mental vai ser considerado, né? Ele vai apresentar um retardozinho mental, o cara que tem síndrome de Klinefelter, pode ser de leve ou moderado também. A genitália vai ser infantilizada, principalmente o testículo. Os testículos vão ser bem pequenininhos, bem tamanhozinho de criança pequena. Consequentemente, eles serão estéreis, tá? O cara que tem Klinefelter, ele vai ser estéreo. A cintura vai ser padrão feminino. Essa cintura que a galera brinca falando formatinho violão. Acontece que o quadril desse cara vai ser um pouco mais largo, algo que acontece também nas meninas. As meninas têm um quadril mais largo e a cintura acaba fazendo essa ilusão que é mais fininha, certo? Próxima síndrome, síndrome de Turner. Nessa síndrome de Turner é algo que é curioso. Não é uma trissomia, é uma monossomia. Aqui é um cromossomozinho que está faltando. Então eu vou fazer com que vou escrever o cariótipo da seguinte forma: 45, ou seja, 45, normal 46, está faltando 1, vírgula X0. X0, moçada, eu estou sinalizando a vocês que um cromossomo que está faltando é justamente um cromossomo sexual. Seja ele Y ou seja ele outro X. Não importa. A partir do momento que você só tem um cromossomo, aí você já vai, um cromossomo X, você já vai ser considerado síndrome de Turner. Fisicamente, você vai ser uma mulher, você vai ser uma menina, vai ter a genitália feminina, só que o pescoço vai ser alargado, chama-se pescoço alado, bem característico da síndrome, como está aí na imagem. Vão ser bem pequenas, vão ser mulheres bem baixinhas, retardo mental, a coluna vai ter uma escoliose bem considerável, por conta de ser mais baixinha, a coluna ela vai ser tortinha, e como o ovário não vai se desenvolver, ela não vai passar pela puberdade corretamente, ela vai ter muita dificuldade, para não dizer que 100% estéreo, vai ser uns 99% estéreos. Existem casos que meninas com síndrome de Turner fizeram tratamentos para poder engravidar, acabou engravidando, tá? Aqui na imagem do cariótipo, perceba que ele só tem um cromossomo X. Show de bola? Molecada, na hora de exercícios que envolvam cariótipo, que envolvam imagens desse tipo, vou dar uma dica para vocês. Primeira coisa que você vai olhar é o cromossomo 21. Porque, como eu falei para vocês, a maioria das questões envolvendo números de cromossomos é para falar justamente da síndrome de Down, tá? Que é uma síndrome comum na população, principalmente em mulheres que têm uma idade um pouco mais avançada. Sabe-se que a síndrome de Down é causada principalmente por uma má formação no óvulo feminino, tá? Não estou falando aqui que não pode acontecer nos espermatozoides masculinos. Pode também, mas o que se sabe é que é muito mais propenso ter Down por conta de um óvulo que não foi muito bem formado, principalmente quando a mãe tem uma idade um pouquinho mais avançada, 35, 40, 45 anos, tá? Então, perceba que só tem um cromossomozinho X. Bom, molecada, espero que vocês tenham curtido essa aula. Queria relembrar vocês, pelo amor de Deus, façam os exercícios da tarefa online. Eu estou avaliando vocês não estão de férias. Eu quero meu deverzinho de casa, hein, molecada? Vocês sabem que eu sou chatão com isso, tá? Cara, saudade imensa. Não vejo a hora de estar com vocês de novo. Beijão, até a próxima.